5 ações que o professor de sala de recursos, não pode ter. É claro que em cada escola, em cada rede de ensino, a sala de recursos ela vai tendo características muito específicas e tá tudo bem quanto a isso. Não é só a rede de ensino, às vezes eu atuo lá no ensino fundamental, atuo com os pequenos dentro da educação infantil ou eu tô com jovens e adultos e é óbvio que essa sala de recursos terá características muito distintas. Mas para além disso, tem 5 questões que eu trouxe aqui para a gente analisar que os professores de sala de recurso devem evitar. A primeira questão é se isolar. Nós, por natureza, a natureza do nosso serviço, ele já é um serviço mais isolado. Muitas vezes você não tem um parceiro de sala de recursos para discutir na sua escola. Às vezes você é o único professor, a única professora daquela unidade. E aí se você não encontra com outros pares, é muito complicado. Mas dentro da escola, participe das discussões, peça voz, peça horário, peça vez para discutir nos conselhos ou de repente na reunião pedagógica. Estar presente é muito importante. Num primeiro momento pode ser desafiador, pode ser que as pessoas resistam à sua presença nos espaços, mas com o tempo e com a persistência, você colocando isso de forma bastante profissional, as pessoas vão entender, não é? Que você está lá para contribuir, para trazer o seu trabalho favorecendo o estudante. Aliás, todos nós estamos lá para atender o estudante. Então, se isolar é uma atitude que a gente precisa evitar sempre. Uma segunda questão, ela é um pouco delicada. É muito importante que a gente não queira ser o herói ou ser a heroína. Existe um mito muito grande na educação, principalmente na educação especial, que quando a gente atua com estudante com deficiência, é como se a gente participasse de uma outra categoria da humanidade. Seres iluminados, olha, é você que sabe fazer. Nossa, como você é importante. E eu digo, você realmente é uma pessoa importante. Mas a nossa competência técnica, profissional, o nosso senso ético profissional tem que estar acima desses estigmas. Vestir a capa do herói ou da heroína não vai ajudar em nada no seu trabalho. Na verdade, você vai assumir funções e tarefas que não são suas e que precisam realmente ser do outro, e você vai estar, na verdade, contribuindo com o seu isolamento e com processos de exclusão que são históricos na nossa sociedade. Um terceiro ponto é polêmico, mas é muito importante que você tenha clareza que não é o seu papel fazer o reforço escolar. Se o seu estudante está precisando de um reforço, aí sim a gente tem que lutar para que ele participe do reforço assim como os outros. Se ele não tivesse deficiência, ele se beneficiaria do reforço? Então é lá. Ele também deve estar lá, assim como estar na sala de recursos. Muitas vezes a gente olha o estudante com uma dificuldade e a gente programa todo um reforço para esse estudante. E aí, se eu faço o reforço, eu deixo de fazer o meu papel, que é ali mapear os recursos, trazer para o estudante as questões de acessibilidade e ver o que vai favorecer a construção realmente da autonomia do meu estudante. Eu posso utilizar atividades que o meu estudante está tendo na classe para pesquisar os recursos, para ensinar para esse estudante como é que ele faz, por exemplo, uma adição com autonomia. Mas isso é muito diferente do que eu trazer uma lista com 45 adições para ele reforçar o seu conteúdo. Tenha muita atenção nesse sentido. A quarta questão que eu preciso trazer aqui para a gente conversar é evite centralizar. Existe uma dinâmica, muitas vezes, da questão até social, que é uma questão de preconceito, que todos os assuntos que te dizem direito ao estudante com deficiência são de competência da sala de recursos. E não é assim que funciona. A sua competência, ela está em trazer recursos, em olhar para as questões da autonomia do seu estudante, habilidades e tudo mais, focadas nas questões pedagógicas. Questões de transporte desse estudante. O estudante passa mal na escola, o estudante está faltando, o estudante brigou com o colega, o estudante se desorganizou.
o estudante não quer vir para a escola, a família do estudante teve uma questão X. Todas essas questões, a primeira pergunta que você deve fazer para a escola é: bom, qual é o procedimento quando um estudante sem deficiência está faltando? Bom, o procedimento é buscar contato com a família, comunicar o órgão X e Y, ok? É o mesmo procedimento com o estudante com deficiência. Qual é o procedimento quando eu tenho um estudante e ele briga na escola, ou tem um desentendimento, ou ele se desorganiza? Bom, então a gente faz o procedimento X, Y, então a gente vai fazer o mesmo para o estudante com deficiência. Muitas vezes as pessoas centralizam dentro da sala de recursos questões que não nos competem e a gente precisa começar a delimitar os papéis. O quinto aspecto ele vai ser um pouco contraditório, mas um professor da sala de recursos não deve enfatizar a exclusão do seu estudante. Aí você vai falar, mas eu tô lá para incluir, como é que eu vou excluir o meu estudante? E isso é uma questão que você tem que se perguntar diariamente. As suas ações, a sua mediação, a organização do seu horário está incluindo ou excluindo o seu estudante? Peraí, vou te explicar melhor. Pensa aqui comigo. Quando você vai para a sala de aula do seu lá para fazer uma observação do seu estudante, a sua postura profissional marca mais, evidencia mais a deficiência, ou você consegue ter uma observação um pouco mais fluida e aí você traz para esse estudante um pouco mais de liberdade e autonomia? Ou você passa o período todo sentado ao lado dele, impedindo, por exemplo, que os colegas se aproximem? Ou muitas vezes você faz uma mediação muito sistematizada, não permitindo que ele erre, que ele acerte, que ele pense, que ele tenha ali um momento de hesitação e busque a sua estratégia de organizar e de sair da situação. A nossa ação, ela precisa sempre ser no sentido, no norte da autonomia. A sua prática, ela está baseada na autonomia, e eu não estou falando aqui de amarrar sapato e comer sozinho. Eu estou falando assim, você permite que seu aluno escolha? Você ouve as demandas do seu aluno? Você permite que ele se expresse? Você permite a comunicação com o seu aluno? Você permite que ele tenha autonomia de buscar o contato e ter essa questão você traz a questão da iniciativa como um eixo fundamental do seu trabalho? Quando você conversa com o professor, você faz apontamentos sobre o estudante na presença dele ou na presença de outros? Você fala aluno de inclusão? Eu tenho, sabe aquele meu aluno de inclusão? Não, ele tem nome, não é? São esses tipos de reforçadores que nós, dentro da sala de recursos, precisamos evitar para que nós não marquemos esse estudante, separemos ou que a gente destaque ele do coletivo. Toda vez que a gente estiver destacando ele do coletivo, eu não estou favorecendo ele no processo inclusivo. Então, isso precisa ter um objetivo, começo, meio e fim. Espero que essas reflexões te ajudem aí no seu dia a dia. Estou disponível para a gente continuar debatendo esse assunto aqui nos comentários e espero vocês nos nossos próximos vídeos aqui no canal.